Bom, queridos, então, mais uma das nossas aulas, né, da DF 315, gestão de comportamento organizacional. Eu quero trazer um exemplo, claro que é um exemplo abstrato, né, genérico, que eu fui formulando aos poucos, mas que eu acho que traz uma luz para a gente poder entender como que funcionam esses processos na empresa, e principalmente relacionado do nosso tema hoje, que é o planejar, organizar, dirigir e controlar, que eu venho falando das palavrinhas mágicas da administração, para a gente entender um pouco como que funciona, e eu quero trazer um pouco da parte empírica disso, como que isso aconteceria no dia a dia, né? Então, vamos pensar em uma empresa que ela possui dois produtos, ela vende dois produtos, dois tipos de produtos, né? E aí, dentro do processo de produção, foi definido que o produto A ele tem 4 fases de operação para concluir o produto A, e o produto B ele passa por 2 fases de operação, 2 processos produtivos, né, para concluir o produto B. Então, ficando pronto dentro do processo de produção, o produto A e o produto B, eles vão para o estoque de produtos acabados, e então, do estoque, eles vão para o consumidor final. E aí, vamos pensar então que, para a operação desses produtos, a gente tem 4 fornecedores. O fornecedor 1 faz entrega para a operação 1 do produto A e B. O fornecedor 2 faz a entrega da matéria-prima da operação 2 e 3 do produto A. O fornecedor 3 faz a entrega de matéria-prima, né, do material de produção, da operação 2 do produto B. E o fornecedor 4 entrega aquilo que é necessário para a fase de operação 4 do produto A. Só que aqui a gente vai considerar que os fornecedores eles fazem a entrega para o setor de estoque, e aí o setor de estoque, então, faz a redistribuição para dentro de cada setor de operação. Aqui é importante a gente considerar algumas coisas, né? E depois que faz o ciclo de operação, volta para o cliente. Isso é uma estratégia de estoque, né, diferente, por exemplo, do just-in-time, né? Que é muito usado pela Fiat, por exemplo. Então, no sistema just-in-time tem a possibilidade, geralmente a opção é essa, dos fornecedores fazerem a entrega direto dentro do sistema de operação. Mas isso vai ser definido dentro de cada empresa, dentro de cada contexto, dentro de cada necessidade, que não é o caso da nossa necessidade aqui. É importante fazer essa definição, e por que eu estou escolhendo, então, essa entrega direto para o estoque? Porque aí a gente consegue estabelecer um controle sobre os produtos, né? Eu criando um setor de estoque específico, pode ser um setor de almoxerifado, por exemplo, então eu consigo dar entrada de produtos de matéria-prima no meu estoque, assim como a entrada de produtos acabados, e assim como também a saída dos produtos, né? Então, claro, a empresa vai necessitar de um sistema, né, para poder organizar isso tudo. E aí a gente tem, então, as entradas e saídas dos processos como a forma de estabelecer um controle, né, dentro do planejar, organizar, dirigir e controlar. A gente tem aqui, por exemplo, uma linha de produção, né, a organização de uma linha de produção, e já algumas referências em relação ao controle. Então, quando dá a entrada no meu estoque, isso vai sendo registrado no sistema, automaticamente dá acesso ao setor de finanças e contabilidade, para poder fazer o pagamento, né? E aí, quando cada operação for necessitando da matéria-prima, eles vão fazendo requisição de estoque, e o setor de estoque fazendo a logística e despachando para os setores. E aí a gente consegue, então, fazer uma apropriação de custos. Nesse caso aqui, por exemplo, uma apropriação de custo direto de matéria-prima e dos custos indiretos, né, de pessoal e das despesas em relação
a esse processo de entrega no processo produtivo, né? E aí, aqui a gente tem alguns parâmetros também, que se a linha de produção for bem montada, a gente sabe que a entrada de X matéria-prima em cada setor significa, então, a saída dos produtos. Então, por exemplo, da operação 1 para a operação 2, eu tenho um sistema de saída de produto semi-acabado, né? Para entrar na operação 2, então eu sei que a, a, se entrou X quantidades de matéria-prima na operação 1, eu já sei que tem que ter um intervalo de Y quantidade saindo referente àquela matéria-prima. A mesma coisa acontece na operação 2, né? Vai receber aqueles produtos semi-acabados da operação 1, mais uma quantidade específica de matéria-prima, que vai ter que ter uma certa coerência e regularidade com aquela quantidade de produtos que saiu da operação 2. Aí eu faço o encerramento da operação 2, que esse encerramento da operação 2 vai ser o início da operação 3, mais a matéria-prima, e aí isso acontece em todo o processo produtivo, né? E aí eu vou conseguindo estabelecer parâmetros de referência da minha produção, e tendo as entradas e saídas de matéria-prima e de produto semi-acabado em cada operação como um padrão de referência do, de, do limite que a produção pode alcançar, né? Então tem um limite máximo e um limite mínimo de produção que deve ser alcançado dentro desse sistema de operações, dentro do que entra e do que sai, até chegar no nível do produto final. Então aqui eu consigo ter mais ou menos uma ideia da quantidade de matéria-prima que cada produto requisita, né? O montante final da entrada de matéria-prima ao longo de um processo produtivo, ele vai representar para mim uma quantidade específica de produtos acabados no final. E aí o produto volta para o estoque, agora o estoque de produto acabado, né? Os fornecedores colocam no estoque de matéria-prima, e aí para poder fazer a entrega e a logística de entrega para os clientes, sai do estoque acabado e entra para os clientes. Bom, aí entrando na questão do planejar, organizar e dirigir, eu quero trazer como que eles são processos fluidos, que muitas vezes a gente não consegue diferenciar bem uma fase e outra. A gente viu na aula passada a definição formal que estão nos textos da administração tradicional, né, sobre o que é cada um dessas palavrinhas mágicas, e elas parecem, quando a gente vê esses conceitos, parece que são processos muito bem definidos, que acontecem em sequência um do outro, mas na prática não é bem dessa maneira como funciona, né? Então, a gente pegando uma empresa relativamente organizada, dentro de um processo de negociação de gestão de pessoas com a área de produção e logística, a gente tem, por exemplo, que foi definido, e aí essa definição, ela não é uma definição prévia que os diretores de gestão de pessoas e de produção e logística vão sentar e falar assim, eu preciso de tantas pessoas trabalhando no setor tal, não é muito assim que funciona, né? Como a gente está vendo uma empresa que supostamente já está em operação, é um processo fluido que vai acontecendo no dia a dia, dentro da necessidade de produção. Então, de repente, começa com 8 funcionários, com 10 funcionários, e vai tendo um ajuste, né, até que o processo produtivo ele fique num funcionamento dentro de um patamar considerado satisfatório, tanto para fins de produção e de eficiência da operação 1, quanto em termos de custo de pessoal, né? Que a gente hoje, o custo de pessoal é um dos custos mais elevados que existe na empresa, pelo menos dentro do Brasil, em função de toda a tributação que acontece no país, né? Então, vamos supor que para essa operação 1, ao longo dos vários processos que foram acontecendo, ela precisa de um gerente e 15 operários para ela poder acontecer. A operação 2 e 3, ela é regida por uma única gerência, e aí 2 encarregados e 40 operários. Então, ficaria um encarregado para a operação 2, um encarregado para a operação 3 e 20 funcionários para cada uma delas. Aqui vocês podem perceber que existe simbolicamente uma representação do planejar, é como se a gente estivesse planejando
o aspecto de funcionamento da operação 1, 2, 3, 4, né, ou seja, do processo de produção do produto A. Só que não é esse planejamento prévio onde vai ser definido o que vai acontecer na frente, né? Esse processo fluido, porque ao mesmo tempo que é um planejamento do aqui e agora, assim, está funcionando bem assim, não está, o custo está alto, não está, as operações estão eficientes, não estão, como que está isso, né? Então, ao mesmo tempo que é um processo de planejamento, é um processo de organização, porque vocês podem perceber que aqui a gente já está definindo uma organização hierárquica e uma linha de comando de funcionamento dessas operações. E ao mesmo tempo que a gente está estabelecendo uma organização hierárquica com linha de comando e autoridade, a gente já tem por detrás disso noções de dirigir, né? Como que vai ser feito essa, esse funcionamento, né, dentro da questão hierárquica pela autoridade, como que os gerentes, os encarregados vão cuidar do processo de produção dentro daquele nível, dentro do intervalo de possibilidades que a produção tem que acontecer para esses 20 operários, né? Então já entra dentro daquelas questões que eu venho dizendo, como fazer esses operários produzir, dentro de um limite razoável de custo, dentro de um limite que é estabelecido de eficiência de entrega. E aí a gente tem uma entrega de qualidade do produto e, ao mesmo tempo, uma entrega de tempo de operação. Porque isso tudo, no final das contas, impacta o custo da empresa. Então, os encarregados, o gerente tem para baixo a coordenação desses dois encarregados, de fazer esses dois encarregados produzirem, né, dentro de toda essa perspectiva, e, ao mesmo tempo, auxiliar que esses dois encarregados façam aquele grupo que está debaixo deles produzir da mesma maneira, dentro desses intervalos, né? E para a operação 4, vamos supor que a gente tem um gerente, 3 encarregados e 60 operários. Isso tudo foi ajustado dentro da necessidade, né, que foi percebida para a operação 4. Para o produto B, a operação 1, a gente tem um gerente, 10 encarregados e 120 operários. E para a operação 2, a gente tem um gerente, 3 supervisores, 12 encarregados e 100 operários. Então, vocês podem perceber que aqui já começa a gente já começa a ter a noção de um organograma denso e complexo, né, de uma empresa, pelo menos dentro do percentual que a gente tem de empresas hoje no Brasil, uma empresa relativamente grande, né, de operações complexas. Claro que eu estou trazendo aqui uma simplificação, é um exemplo que eu construí, então eu não tirei dentro de alguma consultoria, alguma coisa assim. Eu fui pensando dentro dessa dinâmica que a gente tem trazido na disciplina para poder tentar mostrar para vocês um pouco como que funciona toda essa questão do planejar, organizar, do dirigir, do controlar, e para a gente entender como que vai tendo essa estruturação de uma empresa e do processo administrativo dessa empresa, tá? Bom, então, vamos criar um caso hipotético, então, que eu venho falando dessa questão do desejo, né? Então, dentro da situação econômica, vamos pegar o contexto agora de pandemia, para a gente fazer algumas elaborações de cenário, né, algumas hipóteses para poder tomar essas decisões sobre o que vai acontecer. Então, vamos supor que o proprietário da empresa, seja ele gestor ou não, a gente pode supor que ele seja o gestor da empresa, determinou que para o ano de 2022, ele quer uma remuneração do capital de pelo menos 6 milhões no ano. Isso significa, então, um lucro médio de 500 mil por mês. Aqui é importante a gente perceber o seguinte, olha, a gente está fazendo uma perspectiva anual, né, e trazendo uma média mensal, para poder pensar nesse momento. Só que, geralmente, os ciclos mensais das empresas, elas não são ritmadas e determinadas que se pode tirar um padrão médio, né? Então, a gente não pode falar que todo mês vai ser um faturamento médio de 500 mil, né? Vamos pensar que esses dois produtos, eles estão dentro de um processo produtivo que não tem a ver com alimentação, então não é um produto perecível. E aí a gente já pode pensar em algumas coisas, né? Por exemplo, Natal, né, dezembro, então, e final de novembro com a Black Friday e Natal,
com as compras de Natal, o faturamento vai ser mais alto. Isso tem um grande impacto sobre a empresa, porque isso vai significar, isso vai ter um impacto sobre o processo produtivo, porque se não tiver uma capacidade produtiva, por exemplo, para atender a demanda do Natal, vai ter que se criar estoque, pelo menos no segundo semestre do ano, para poder fazer um estoque de produto acabado que possa atender as compras de Natal. E aí, a gente tem dentro dessa questão, a gente tem, por exemplo, a perspectiva de que janeiro, fevereiro e março, pelo menos até o carnaval, as vendas caem muito. Então, também não adianta fazer um super estoque e ficar com o produto estocado nos meses de janeiro, fevereiro e março, porque isso vai significar custo para a empresa também. Né? Então, a gente tem que ir pensando, elaborando como que ir organizando esse processo produtivo. É claro que quanto mais tempo de mercado a empresa tiver, mais claro fica essas informações se for uma empresa organizada. Né? Bom, tendo como base essa remuneração do capital, aí começam então os processos estratégicos e precisa ser feito todo um estudo dentro da empresa para ver se isso é possível e para ver se os setores conseguem atender a essa demanda. Né? Então, partindo, partindo então das finanças, a gente já tem informação, por exemplo, que o ponto de equilíbrio do produto A é 90 mil, o ponto de equilíbrio da empresa seria, né, o ideal, 90 mil de vendas do produto A, de produção do produto, de vendas do produto A e 60 mil unidades de vendas do produto B. Isso, o ponto de equilíbrio, então, quer dizer que, nesse ponto, a empresa está com todas as contas pagas, né? O que vier daí para frente, então, é lucro. Eu estou aqui chutando, tá? Estou trazendo números aleatórios, não botei na ponta do lápis e fiz os cálculos, mas, porque senão ia me tomar muito tempo de preparação, mas eu quero, é importante dizer para vocês que isso tudo tem fórmulas para ser feito, tá? E como é uma empresa que já vem funcionando, então é importante que você tenha um sistema onde tenha todos esses dados, porque através disso, e às vezes o sistema faz até automaticamente, ele consegue já calcular dentro de toda a perspectiva de custo contábil e dos aspectos financeiros da empresa, quais são os pontos de equilíbrio da empresa. Mas o que importa para nós é que o ponto de equilíbrio é uma referência muito importante para a gente ir tomando as decisões. Ok, então a gente tem que produzir, tem que vender no ano pelo menos 90 mil unidades do produto A e pelo menos 60 mil do produto B. Aí o diretor de produção e logística informou que a empresa tem uma capacidade produtiva de 150 mil unidades ano e, do produto A e 100 mil unidades do produto B. Então, aqui a gente tem duas referências muito importantes dentro daquela perspectiva de controle. A gente sabe, então, o ponto mínimo onde todas as contas estão pagas, só que aqui não tem uma remuneração do capital, né? A empresa vai fechar o ano no zero, mas com todas as contas pagas, que se for um momento, por exemplo, de uma grande crise, né, igual a gente tem atravessado agora, é uma perspectiva até relativamente interessante se for um setor de mercado que teve uma baixa muito grande, por exemplo, durante a pandemia. Então, significa que a empresa ela não vai viver nem somente de fluxo de caixa. Muitas empresas, às vezes, elas vivem 2, 3 anos só com fluxo de caixa e tendo prejuízo ao longo desse período, e na expectativa de que quando passar, quando a economia virar, né, aí ela vai recuperar o prejuízo e ainda ter lucro, maximizar os lucros. Então tem empresas que sobrevivem muito tempo apenas com fluxo de caixa nessa perspectiva. E nesse caso aqui, claro que o fluxo de caixa é importante e vai ajudar, mas a gente nem teria um lucro líquido negativo. A gente fecharia as contas e depois, se a empresa começasse a dar lucro, não teria nada para trás para poder compensar. Bom, então, dentro de toda essa perspectiva, vamos pensar então que numa venda de 120 mil unidades do produto A e de 90 mil unidades com o produto B, pensando que é mais ou menos o que aconteceu agora no ano de 2021. A gente pode pensar aí que no ano de 2021 vai fechar o ano aí com cerca de 100 a 110 mil unidades do produto A e entre 75, 80 e poucos mil unidades do produto B. Então, aqui houve uma pequena elevação nas expectativas de produção para o ano que vem, pensando que, então, vamos colocar que
o gestor da empresa pensou nesses valores, pensando que vai ter uma desaceleração da inflação e que vai ter uma recuperação da economia, o que é um indicativo, por exemplo, então, de aumento de vendas para o ano que vem. Né? E só que aí é o seguinte, basta simplesmente determinar essa quantidade e aí vamos produzir? Não, né? Como a gente está falando, então, de uma empresa que já vem funcionando, um sistema muito bem definido na empresa, um sistema de gerenciamento, isso significa, então, que a gente tem acesso ao custo unitário do produto que vem acontecendo ao longo desse ano. E também como uma referência, por exemplo, do ano passado. Né? Então, o setor de finanças, né, a diretoria de finanças, levantou, então, que o custo unitário final do produto é R$ 4,00 e o preço de venda atual, que é uma perspectiva do mesmo preço para o ano que vem, sem reajuste, de R$ 7,00. Significa, então, que no final do ano seria um lucro de R$ 360 mil. Para o produto B, uma perspectiva de preço de R$ 6,00, de preço de venda de R$ 8,00 para o ano que vem, e dentro do custo agora, e com uma margem de uma pequena elevação para o ano que vem, um custo unitário de R$ 6,00 do produto. Dentro dessas 90 mil unidades, a gente teria, então, R$ 180 mil de lucro até o final do ano. Se a gente pegar, então, o lucro do produto A e o lucro do produto B, a gente tem aí 540 mil por mês, na verdade, né? Tem, tem até um errozinho de cálculo aqui, vocês me desculpem, que teria que dar 6 milhões, mas vamos pensar, então, que esses valores estão dando os 6 milhões, tá? Porque aqui eu coloquei uma perspectiva mensal de vendas. Vamos lá. Então, dentro dessa perspectiva estratégica, é importante a gente considerar, então, também a área de marketing e a área de gestão de pessoas, tendo em vista que o marketing vai ter que absorver essas 120 mil unidades e essas 90 mil unidades vendidas, e a gestão de pessoas vai ter que cuidar do pessoal para que isso aconteça ao longo do ano. Então, vamos pensar, então, que deu os 6 milhões ano e tomamos uma decisão, então, de trabalhar dentro dessa perspectiva de 120 mil unidades e de 90 mil unidades do produto A e 90 mil unidades do produto B. Bom, o que acontece? Vamos pensar agora no sistema de funcionamento da empresa. E isso aqui, gente, algo muito importante que precisa ser visto, porque a maioria das empresas não tem isso bem definido. E isso é um critério de organização muito importante para dentro da empresa. Então, vamos estabelecer que a empresa tem 4 diretorias, que vai ser a diretoria de finanças e contabilidade, a diretoria de marketing, a diretoria de gestão de pessoas, e que eu estou chamando aqui de PIL, é a diretoria de produção e logística. Tá? Eu vou trazer a produção e logística num outro slide, por isso que ele está pequenininho aí. E vamos pensar, então, que essas 4 diretorias, junto com a gestão, né, o CEO da empresa, faz a parte estratégica, verifica a parte econômica, a parte de empreendedorismo, de estudos organizacionais, direito e outros suportes que a administração tem. Bom, como que fica, então, como que é a estrutura de funcionamento dessa empresa? A área de finanças, ela é estruturada, né, pelo diretor de finanças, e ele tem o apoio de um contador, de 2 auxiliares administrativos e de um auxiliar de contabilidade. Então, essa parte do contador fazendo a parte contábil da empresa e o diretor com os 2 auxiliares administrativos fazendo a parte de finanças. No setor de marketing, a gente tem, então, um diretor de marketing, um gerente de vendas com 10 vendedores, então o gerente de vendas gerenciando as vendas da empresa de um modo geral, auxiliado pelos 10 vendedores, um gerente de pós-venda, com 2 auxiliares administrativos para poder cuidar das questões do pós-venda, um gerente de marketing para cuidar do mix de produto, né, das questões de propaganda, de promoção e das questões de marketing. E ele tem 4 auxiliares administrativos para poder trabalhar. A gestão de pessoas, tem um diretor, então, de gestão de pessoas, 3 auxiliares administrativos,
E eu coloquei aqui assuntos de gestão de pessoas e outros, por exemplo, às vezes tem empresas que condensam a jardinagem com dentro da diretoria de gestão de pessoas, a limpeza e outros funcionários ou terceirizados que a empresa necessita. E aí a gestão de pessoas vai definir se vão ser empregados contratados diretos ou se vai ser mão de obra terceirizada dentro de uma perspectiva de custos e de eficiência de, de operação dentro daquilo que eles precisam, né? Bom, então o nosso setor de produção e logística, que aí aqui é uma parte complexa da empresa devido à característica da produção, e aí ele precisa então ser muito bem estruturado, organizado, né? Então, dentro daquilo que a gente viu no slide anterior, ficaria assim, nesse primeiro quadrinho da esquerda, né? Eu coloquei uns códigos aqui para poder facilitar a visualização, porque senão ia ficar muito grande, né? Não ia caber no slide. Aqui, então, a gente tem um gerente de operações, da operação 1 do produto A, o gerente de operações 2 e 3 do produto A, o gerente de operações 4 do produto A, né? Estou falando da esquerda para a direita, o gerente de operação 1 do produto B, o gerente de operação 2 do produto B, e eu coloquei aqui um gerente de estoque, né, devido à peculiaridade que o estoque tem, a importância que o estoque tem para essa empresa que a gente viu. Né? Bom, então, conforme a gente viu, o gerente de operações 1 do produto A tem 15 operários, e aí vocês podem perceber que eu tô colocando o organograma da empresa já com as linhas de operação relativamente segmentadas em termos de autonomia e capacidade de decisão, que vai, então a gente tem, né, dentro das linhas horizontais. Então eu estou colocando mais ou menos o mesmo segmento horizontal e mais ou menos o mesmo segmento vertical. Tá? Só para vocês compreenderem como que é importante ter essa definição e essa estruturação da empresa, porque isso permite a gente enxergar o funcionamento da empresa, a operação da empresa, e isso auxilia muito na tomada de decisão. Não é comum ver as empresas sendo organizadas dessa maneira, né? Geralmente a coisa acontece dentro de uma bagunça muito grande, né? Uma confusão muito grande, e isso dificulta muito o entendimento, aí vai causando problemas vai causando os problemas de hierarquia, de comando, né? E por aí vai. Deixa eu só ver um detalhe. Ok. Bom, então vamos lá. Então, a gerência de operações 2 e 3 do produto A, né, tem um encarregado 1 com uma equipe de trabalho de 20 operários e um encarregado 2 com uma equipe de 20 operários. O gerente de operação 4 do produto A, então, tem 3 encarregados, cada um com 20 operários. Aqui eu coloquei bem abreviado a operação do produto B. Então, tá de uma maneira bem genérica, porque eu vou ampliar essa gestão de operações 2 do produto B, só para vocês conseguirem visualizar. E aqui dentro do gerente de estoque, a gerência de estoque está dividida em o supervisor de compras e o supervisor de estoque. E eu não defini a quantidade de funcionários aqui para baixo, não, porque ia ficar muito grande o organograma, mas vocês podem imaginar aí, vão ser quantos funcionários forem necessários para poder fazer o bom funcionamento de cada uma dessas áreas da gerência de estoque, né? E aí, vocês imaginem então aqui como que ficaria, como que a gente conseguiria entender o funcionamento disso tudo se não fosse definido cargos, funções, tarefas, operações e as atividades. É muito importante, portanto, a gente ir fazendo toda essa definição. Vocês percebem, então, que aqui a gente tem cargo de diretor, cargo de gerente, cargo de supervisor, cargo de encarregado e cargo de operário, e ainda no slide anterior tem os auxiliares administrativos. Né? E aí, de uma maneira ideal, seria importante que, além da definição desses cargos, para deixar muito bem claro a questão hierárquica da empresa, né, e para poder estabelecer as relações, que cada cargo fosse definido as suas funções, as suas tarefas, as suas operações e as suas atividades. Eu vou abrir aqui essa gerência de operações 2 de uma maneira mais detalhada, e aí a gente
ver essa questão do planejar, organizar, dirigir dentro de uma perspectiva mais fluida, tá? Então, dentro dessa gerência, né, de operações do produto, de operações do produto B, deixa eu ver, na verdade é de operações 2, né? A gente tem, então, 3 supervisores. O supervisor 1 são 6 encarregados e cada encarregado com a sua equipe de trabalho. O supervisor 2 são 2 encarregados com as suas respectivas equipes de trabalho. E o supervisor 3 são 4 encarregados com as suas respectivas equipes de trabalho. Então, vocês podem perceber que aqui a gente tem um mapa de mais ou menos como seria uma espécie de planejamento da operação 2 do produto B, né? Só que, ao mesmo tempo, isso também é a forma de organização das operações. Como eu disse, depois de várias experiências, né, e de muito aprendizado com essa operação específica, ficou definido que essa é a melhor forma de operação, a operação mais eficiente, que assim a operação 1 trabalha dentro do limite de custo e de eficiência que foi programado para ela. Só que para que isso aconteça, é importante também essa questão da direção, porque é a direção quem vai garantir que os operários produzam dentro de um limite mínimo e um limite máximo de produção, que vai garantir todo esse resultado esperado e parametrizado, né, dentro de um limite superior e de um limite inferior. Às vezes, a gente pensa assim, pô, então se produzir mais do que o limite superior é interessante? De um modo ideal, não. Por quê? Porque o limite superior é o limite máximo de capacidade produtiva. Se está acontecendo uma operação acima do limite da capacidade produtiva, significa, então, que está tendo uma apropriação de custo extraordinário. Porque aqui vocês podem ver que as áreas da empresa elas estão todas interligadas, né? Um limite abaixo uma produção abaixo do limite significa aumento de custo, porque vai estar gastando muito material, muito com mão de obra e mais os outros processos, né? E vai estar com uma quantidade menor de produtos, então isso vai elevar o custo do produto. E da mesma maneira, se eu tenho um limite de capacidade produtiva, para eu poder superar esse limite, eu vou ter que fazer uma alavancagem nos custos, porque isso significa que eu estou gastando mais matéria-prima, ou que eu tive que estabelecer um novo turno de produção, e isso vai aumentando, por exemplo, meu custo fixo, meu custo com funcionários. Então, por isso que é importante a gente estabelecer esse limite máximo e esse limite mínimo e trabalhar dentro desses limites. Bom, visto isso, né, visto essa definição de como funciona a organização, e dentro dessa proposta de tomada de decisão do que a gente vai fazer para poder ter esses 6 milhões de lucro no ano, a partir de 120 mil unidades do produto A e 90 do produto B, a gente agora, acho que a diretoria mais importante a ser olhada, a primeira que deve ser olhada, é a diretoria de marketing. Por quê? Porque ela vai estabelecer para mim as condições de trabalho. Então, o diretor de marketing, ele é que vai cuidar do portfólio de negócios e ele tem como referência 120 mil unidades do produto A e 90 mil unidades do produto B. Dentro das questões de marketing, duas importantes são o comportamento, entender o comportamento e tipo de compra do consumidor e a segmentação e identificação do mercado. Como está se tratando de uma empresa de produtos que já vem sendo vendido, então, idealmente, né, espera-se que a diretoria de marketing já tenha conhecimento sobre o comportamento do consumidor e sobre o tipo de compra do consumidor. Assim como conhecimento sobre a segmentação e identificação do mercado e um bom posicionamento nesses dois quesitos. Se fosse uma entrada de novos produtos, aí eu ia precisar fazer uma pesquisa de marketing para poder identificar qual o comportamento e tipo de compra do consumidor, para daí fazer uma segmentação de mercado e aí uma identificação de qual segmento de mercado que eu iria atuar. Mas, como já são produtos que já vêm sendo vendidos, o ideal é que uma empresa já saiba dessas coisas, principalmente uma empresa desse porte, né, e que espera uma margem de lucro desse nível. Então, a diretoria de marketing ela vai ter que pensar como atrair, reter e cultivar clientes. E, claro, aqui a gente tem que perceber o seguinte,
como como a proposta dessas 120 mil unidades do produto A e de 90 mil unidades do produto B é mais ou menos, né, pouca coisa mais do que aquilo que aconteceu ao longo desse ano, do ano passado, eu tenho que tomar um cuidado muito grande com a atração de clientes. Então, a minha campanha de marketing, ela não pode visar uma atração muito grande de clientes. Ela tem que pensar o seguinte: alguns clientes que eu vou perder, que eu não vou comprar mais, claro que isso vai depender também da característica do produto, tá, gente? Se for um produto que ele tem uma vida útil muito grande, e, e é produto que se compra uma vez e usa muito tempo, e não tem uma recorrência de compra, tipo livro, por exemplo, então eu tenho que pensar que aí eu não vou ter a mesma compra dos mesmos clientes. Então, aí eu preciso pensar na atração dos clientes. Mas eu tenho que posicionar muito bem essa atração, porque não adianta, por exemplo, eu atrair 120 mil clientes para poder comprar as minhas unidades, porque eu não tenho capacidade produtiva para isso. Então, eu não vou conseguir atender todo mundo. E eu não conseguindo atender todo mundo, eu vou trazer alguns problemas para a imagem da empresa. Então, a diretoria de marketing tem que ir cuidando desse atrair, reter e cultivar clientes, pensando muito na imagem de mercado que a empresa vai ter. E aí, cabe à diretoria de marketing decidir quais vão ser as estratégias dentro disso para acontecer dentro desse nível de produção que a gente está trabalhando aqui, dentro dessa expectativa que a gente está trabalhando, lembrando que a gente tem um limite de capacidade produtiva e que a gente não quer superar esse limite agora. Aí ela vai cuidar também do marketing de relacionamento com o cliente, né? E do mix de marketing. O mix de marketing fala dos 4 P's de marketing, né? Que é o produto. Aí, nesse caso aqui, como já é um produto existente que já vem sendo vendido no mercado, eu não tenho uma definição de produto, né, de um novo produto. Eu preciso verificar, então, com meus clientes as necessidades de melhoramento de produto e de consolidação de produto. Também não tem uma questão de definição de preço, o preço já está estabelecido, que aí é uma relação daquilo que a empresa entrega, do posicionamento de mercado da empresa, com o mercado em si. Né? Então, a oferta de qualidades de produto que a empresa faz dentro daquele segmento que ela está atuando no mercado. E isso vai me determinar o preço. Eu teria que fazer uma pesquisa de preço e de determinação do preço do produto se fosse um novo produto no mercado ou se eu estivesse entrando em um determinado segmento de mercado. Né? Porque aí eu teria que avaliar a entrega do meu produto, o que ele tem, e para ver que segmentação de preço que ele está, e dentro daquela segmentação, escolher um preço concorrente. Mas aqui, como já vem sendo estabelecido, fica mais simples esse processo de tomar de decisão. Aí eu vou ter, então, as questões de promoção do meu produto, né, que vai estar diretamente relacionado com o relacionamento com o cliente e com esse atrair, reter e cultivar os clientes também, né? E essa promoção vai ser sistema de divulgação do meu produto. Como que vai chegar a informação para o meu consumidor dentro do segmento de mercado que eu estou atuando sobre o meu produto? Quais são os melhores canais? Aonde que eu vou ter mais acesso aos clientes? Aonde que os clientes vão poder ter mais informações dos meus produtos? E aí vai entrar uma série de decisões, né? Decisões, por exemplo, de site, de publicidade, quais os veículos de publicidade, de promoção, de propaganda e por aí vai, né? Claro que eu não pretendo esgotar aqui as, todas as áreas, mas eu só quero trazer uma noção geral para vocês perceberem um pouco como que as áreas elas estão interligadas umas às outras, né? E como que é importante a gente entender esse todo desse funcionamento. Porque aqui a primeira área que a gente está vendo, então, a diretoria de marketing, ela que vai me fornecer as informações de como vai acontecer a minha produção. Porque aí ela vai me falar sobre o comportamento de compra do consumidor, quais os meses que ele mais compra, quais são as minhas demandas mensais, quais são as minhas sazonalidades, quais são as limitações que a produção tem que ter. E aí vocês podem perceber que isso impacta diretamente para finanças, porque, por exemplo, igual eu citei, nos meses de janeiro, fevereiro e março, que o nível de compras é menor, vai ser um período, por exemplo, que vai demandar
mais fluxo de caixa para a empresa e capital de giro para poder sustentar esses meses, né? Então, essas informações que vão sendo trazidas pelo marketing vai auxiliando no processo de finanças, vai auxiliando no processo de produção. Então, eu tenho uma folga no processo produtivo, por exemplo, de janeiro, fevereiro e março. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou... Que quantidade que eu vou produzir nesses meses para eu não ficar com o produto estocado, mas ao mesmo tempo para eu ir construindo um estoque. De repente, depois do carnaval, então a demanda do meu produto aumenta. Então, vamos supor que a gente tem uma sazonalidade aí no mês de abril e depois no mês de junho ou julho, na época de férias. Geralmente, que, né, que as pessoas estão de férias, geralmente tem mais recurso e tudo. Então, aí eu tenho toda uma decisão a ser tomada dentro do meu processo produtivo, de como vou fazer esse estoque de produto acabado. Isso vai impactar direto na compra de matéria-prima, com o meu fornecedor. Isso vai impactar direto na área de finanças, né? Como que eu vou fazer o financiamento desse período com menor venda, como que eu vou bancar o custo das épocas que eu vou produzir mais, também dentro da gestão de pessoas, porque eu vou precisar de fazer contratação sazonal para poder tampar a necessidade de produção. Então, a gestão de pessoas vai ter um problema com estresse, por exemplo, nos períodos de alta produção, e por aí vai. E, claro, também, dentro da própria perspectiva do marketing, né? Porque dentro desses períodos de maior venda, eu vou ter um tipo de estratégia específico para alcançar o meu cliente. E nas épocas de baixa, eu vou ter que estabelecer uma outra campanha de marketing para tentar convencer alguns clientes a comprar naquela baixa de período. Então, eu vou fornecer desconto, vou fazer uma venda de produtos de estoque do ano anterior, e por aí eu vou tomando uma série de decisões. Para tomar essas decisões, a gente precisa aí entender, né? Como esse exemplo está genérico, abstrato, não dá para entrar muito nisso. Mas, quando a gente tem uma noção do produto mais densamente, né, com mais precisão, a gente consegue ver essas coisas todas, né? Por exemplo, o chocolate, né? Então, eu vou ter picos, por exemplo, na Páscoa, no Natal, talvez um chocolate quente em junho, julho, né? O sorvete, por exemplo, no período de inverno tem uma baixa muito grande. Então eu preciso entender o que é o meu produto e quem vai me fornecer essas informações do comportamento de compra do consumidor é a área de marketing. E o quarto P de marketing, do mix de marketing, é praça, né? Praça é entendido como os canais de distribuição, gerenciamento da logística e o relacionamento pós-venda, que é o meu relacionamento com o cliente. Aí vocês observem aqui, por exemplo, que eu coloquei o gerenciamento da logística, e essa logística aqui, então, é a logística de entrega ao consumidor final. Então, a área de marketing vai cuidar da logística de retirar do estoque de matéria acabada, de produto acabado, até chegar na mão do consumidor. E eu tirei essa incumbência do meu setor de produção e logística. E as outras funções que o marketing tem, né? Então, eu estou trazendo de uma maneira genérica, mas para vocês terem uma noção de como é importante essa questão do marketing, de como ele se relaciona com as outras áreas. E aí, para poder entender com mais profundidade, né, dentro da empresa onde vocês estiverem, vocês vão ter que, quem precisar entender o marketing, vai ter que, quiser ser um diretor de marketing, por exemplo, vai ter que estudar o marketing. Ou se for um CEO, né, se for o diretor-geral de uma empresa, vai ter que aprofundar um pouco nessas questões para entender melhor, para poder conversar com os diretores, para poder cobrar, para poder perguntar, para poder pedir informações e solicitar deles informações que são importantes para tomar de decisão. Tá? Mas o importante, o que eu quero trazer para vocês é isso, assim, mostrar um pouco esse panorama de como funciona o marketing, da relação que tem com as outras diretorias da empresa. Estou trazendo de uma maneira relativamente superficial e rasa, porque para vocês terem uma noção, então, que é preciso ir aprofundar, estudar marketing, para ver as várias especialidades, né, os vários detalhes do marketing, que eu confesso para vocês que não é minha área, eu nem sei falar muito para vocês. Bom, como que
fica organizado, então, essa questão, como que vai ser 120 mil unidades, essa venda, esse incentivo, esse estímulo de compra dos clientes a 120 mil unidades do produto A e 90 mil unidades do produto B, dentro para cumprir todo esse processo que a empresa se engajou até o final do ano. Então, eu tenho, por exemplo, que o diretor ele vai ser o responsável pelo portfólio de negócios. O gerente de vendas, então, vai fazer a parte de promoção. O gerente pós-venda vai fazer o marketing de relacionamento com o cliente. O gerente de marketing vai fazer o mix de marketing. Então, aqui vocês podem ver que eu estou trazendo algumas funções dentro dos cargos da maneira como a gente estruturou a empresa, né? E aí, por exemplo, a gente tem o gerente pós-venda também como responsável pelo P-praça do mix de marketing do setor de marketing da empresa, e ele vai fazer isso como está falando então de um gerenciamento de logística, ele vai fazer isso junto com o gerente de vendas. Então, parte do cargo de gerente pós-venda vai ter algumas funções do gerente pós-venda vai ter algumas funções de relacionamento pós-venda com o cliente, e dentro do cargo de gerente de vendas vai ter algumas funções de operações relacionadas ao relacionamento, ao relacionamento a entrega de distribuição e logística, o gerenciamento de logística e distribuição e entrega de produtos relacionado ao gerente de vendas. Estou trazendo isso aqui para vocês perceberem, então, como que esse setor de marketing ele foi todo dividido dentro da diretoria de marketing. Então, não precisa ser uma pessoa ou outra que vai fazer tudo, né? O que a gente precisa fazer, então? Pegar todo aquele escopo de marketing que é necessário para a empresa e ir distribuindo o que vai acontecer, as operações e as funções de cada escopo para aquelas pessoas que estão compondo a minha diretoria. E aí, todo mundo, no final das contas, vai ficar encarregado desse atrair, reter e cultivar os clientes. Isso tudo junto com o diretor, né? Então, eu estou trazendo esse exemplo para vocês perceberem que tudo aquilo que precisa, que é necessário de marketing, e aqui falta ainda muitas coisas que precisam ser acrescentadas, vai sendo distribuído dentro dos cargos e das funções de cada cargo, das operações de cada cargo. E, por exemplo, se alguém começar a ficar sobrecarregado e não está dando conta de executar o que precisa, aí precisa ver se é uma pessoa competente, se ela está sobrecarregada mesmo ou não, né? Porque, de repente, é hora de trocar um funcionário, de fazer um treinamento, de fazer um desenvolvimento, não sei. Agora, se for uma pessoa que não está dando conta porque o volume de atividades dentro daquele cargo está muito grande, então vai precisar fazer uma nova contratação e delegar funções para esse novo cargo. Mas o que importa para nós aqui é só vocês ir tendo uma ideia, uma noção de como vai fazendo essa distribuição ao longo de uma diretoria. Então, aqui a gente tem, voltando, o diretor, então, ele precisa criar um portfólio de negócios onde, no final do ano, eu vou ter essas 120 mil vendas do produto A e essas 90 mil vendas do produto B. Só que, lembrando que eu não posso simplesmente falar assim, então são 120 mil unidades ano, significa 10 mil unidades por mês? Não, porque eu tenho o meu aspecto sazonal. E aí entra, por exemplo, a parte da finanças. Como que o diretor de marketing, então, é claro que no dia a dia ele vai perceber os períodos de maior procura do produto, mas ele vai ter uma noção muito precisa dessa quantificação do que acontece em cada mês, se ele pegar, por exemplo, se ele for no sistema da empresa, o sistema de TI mesmo, né, de tecnologia, que faz a interligação da empresa. Se ele for, por exemplo, e ver o nível de venda de cada mês, ele vai ter um dado muito preciso sobre o que ele precisa fazer. E aí ele vai pegar essas 120 mil unidades e segmentar mês a mês, sendo que na média e no final vai cumprir esse objetivo de 120 mil unidades, de vender 120 mil unidades do produto A e de 90 mil unidades do produto B. Então, essas 120 mil unidades de A e 90 mil unidades de B é o objetivo geral do diretor de marketing.
Então, ele precisa criar um portfólio de negócios que vai cumprir esse objetivo geral de 120 mil unidades e 90 mil unidades. Tá? Então, ele precisa definir isso para cada mês. Ele vai fazer sozinho? Não. Então, ele vai estabelecer, então, um objetivo específico para o gerente de vendas, que ele precisa criar promoção para poder atender, para poder vender 120 mil unidades do produto A e 190 mil unidades do produto B. Só que a referência principal, gente, é importante que não seja anual, que seja mensal. Então, ele vai colocar, vamos supor, 7 mil unidades em janeiro, 7 mil em fevereiro, 7 mil em março, 20 mil unidades em dezembro, 17 mil unidades em novembro, 14 mil em junho, 13 mil em julho, e ele vai segmentando mês a mês. E aí, o objetivo específico a ser cumprido pelo gerente de vendas, ele vai ser estipulado mês a mês. Que aí, o gerente de vendas vai pegar essa estipulação das vendas. O próprio gerente pode fazer isso, na verdade, né? Nem papel do diretor. Então, o diretor vai repassar para eles a meta, o objetivo específico anual, com as informações das vendas e do que eles já conhecem de vendas do mercado, das vendas do produto, o gerente de vendas vai ter essa noção. E aí ele vai redistribuir esse objetivo específico que foi repassado para ele, para os vendedores, como meta mensal para os vendedores. Então, se cada vendedor cumprir a sua meta mensal, o gerente de vendas cumpre o seu objetivo específico. E se o gerente de vendas cumpriu o seu objetivo específico, ele já cumpriu parte do objetivo geral que o diretor de marketing tem que cumprir. E aí o gerente pós-venda, então, ele vai ter que se organizar e criar uma estrutura de relacionamento com o cliente que ele vai ter que atender 120 mil unidades ano do produto A e 90 mil unidades ano do produto B, ou que ele vai ter que atender mensalmente aquelas vendas que foi definida pelo gerente de vendas. E o gerente de marketing, então, já sabe que vai ter que criar um mix de marketing segmentado para cada mês. Né, dentro de quantidade de propaganda, quantidade de promoção, quantidade de publicidade, dentro de cada mês. O gerente de pós-venda, então, com essas informações, né, então ele tem como objetivo específico criar esse aspecto de relacionamento com o cliente, por exemplo, de tantos mil clientes por mês, né, que vai cumprir esse objetivo anual. Da mesma forma, o gerente de vendas, ele já sabe também que vai ter que criar um processo de distribuição e logística para isso, para poder atender essa demanda de vendas mensal. E também já se tem uma noção do que vai acontecer todo mês em relação a atrair, reter e cultivar clientes. Bom, entrando então na nossa diretoria de finanças e contabilidade, né? Ela foi dividida entre o setor contábil e o setor financeiro. Eu errei aqui eu fiz um cálculo mensal, né, e errei as contas aqui, então vocês me desculpem, mas vamos pegando aqui os dados, só para você ter uma noção. Como eu tenho dados históricos do que está acontecendo e foi estipulado essa meta de vendas para o ano, esquecem o preço, que aí a gente fica com as quantidades e só altera o preço para poder ajustar o exemplo e falar que dá para vender essas quantidades, tá? Então, eu já tenho as quantidades que vai ser vendido, o que importa aqui para nós, então, é que essas quantidades vezes o preço do produto foi ok, dentro da questão financeira da empresa, a gente bateu o martelo e era viável essa quantidade, tá? Esquecem esse preço aí. O setor contábil, o sistema da empresa já fornece, então, os dados para poder fazer o custo direto da produção. Lembrando que no custo direto a gente tem, então, o custo da mão de obra e o custo da matéria-prima. O custo indireto de produção, também vai falar de o custo indireto de mão de obra e o custo indireto de matéria-prima. E aí, novamente, estou falando de uma maneira genérica, então tem que ir lá estudar custos para entender isso aqui. Por isso que é importante, dentro dessa visão da gestão da empresa, vocês vão percebendo como que é importante entender cada área, entender como funciona um pouquinho cada área.
E tendo a relação do custo direto da produção com o custo indireto da produção, eu tenho o custo do meu produto vendido, que é um indicador muito importante para finanças. A base da finanças é o demonstrativo de resultado, o exercício, que é uma exigência legal, então tem que ser feito, né? E aí, o demonstrativo de resultado da empresa, que é esse exemplo que eu estou colocando aqui, ele traz tudo o que acontece dentro da empresa. Então, dentro do setor financeiro, por exemplo, eu vou ter as informações sobre vendas de produtos de mercadoria. Então, o que acontece no sistema? Quando a área de marketing faz uma venda, ela coloca no sistema, o sistema automaticamente joga para a parte da diretoria financeira, e aí colocou lá, eu vendi a venda diária mesmo, né? Eu vendi 500 produtos hoje, 700 produtos hoje, e aí tem o preço lá no preço tal, e aí isso eu já vou então compondo a minha receita operacional bruta, né, com a venda de produtos e mercadorias. Eu coloquei como sendo a mesma coisa aqui, produtos e mercadorias, tá? Às vezes, algumas pessoas fazem algumas diferenciações, mas aqui para nós é a mesma coisa. Então, à medida que as vendas vão acontecendo diariamente, eu vou compondo isso aqui que está acontecendo. E vocês podem observar aqui no demonstrativo de resultado, eu tenho tudo o que acontece na minha empresa, desde as vendas até o custo de cada coisa que está acontecendo. Então, aqui é onde eu vou saber o que eu tenho de lucro mesmo no final. As devoluções, então, quando o setor de marketing vai abatendo as devoluções de venda e fazendo os abatimentos, isso vai caindo no sistema e vai acusando o setor financeiro e vai construindo o demonstrativo de resultado. O setor contábil, então, vai fazer esse cálculo dos impostos e contribuições, né, sobre as vendas. Aqui eu tenho, então, o custo do meu produto vendido, que está falando aquilo que aconteceu no setor de produção. Aí eu tenho, por exemplo, as despesas com vendas, que estão relacionadas à área de marketing, que estão relacionadas com os outros setores da empresa. As despesas administrativas, né, que pode estar, tem aí, então, os custos para pagar, as despesas para pagar, vou colocar assim, os dispêndios de capital, por exemplo, com a diretoria de gestão de pessoas, com a diretoria de marketing, com a própria diretoria de finanças, e isso é de responsabilidade do meu setor contábil. Então, dentro dessa área da finanças, gente, tudo dentro da empresa que é vendido ou que é comprado precisa dar uma entrada de nota fiscal no sistema. Porque aí, à medida que você vai dando entrada no sistema, o próprio sistema já vai calculando isso. Então, se for uma empresa muito bem organizada, que registra tudo o que acontece, a gente consegue entender tudo o que acontece na empresa. E aí a gente consegue ter uma precisão muito grande do resultado líquido do exercício mensal e anual. Só que isso exige um nível de organização muito grande, que vale a pena, porque aí isso dá para nós um panorama e uma possibilidade de tomada de decisão muito grande. A maioria das empresas não tem isso aqui. Quando eu falo a maioria das empresas, eu estou falando assim, 70%, 80% das empresas. E sem esses dados aqui na mão, fica muito difícil tomar decisão. Muito difícil. Então, a gente ser organizado, ter isso aqui bem feito, auxilia demais da conta no processo de tomada de decisão da empresa. Muitas vezes, eu já contei para vocês casos de... eu já fui contratado para pessoas que queriam fechar a empresa, e quando eu fiz o demonstrativo de resultado da empresa, a empresa era lucrativa e era bem lucrativo, só que tinha outro problema, não era uma questão, então, de fechar a empresa porque ela não estava no lucro. Eu fiz uma consultoria uma vez numa pizzaria que eles estavam tendo... Eles estavam achando que o lucro estava baixo e tudo, mas eles também não tinham demonstrativo de resultado. Quando eu peguei e fiz o demonstrativo de resultado tudo, na época eles estavam querendo fechar a teleentrega. E quando a gente fez o custeio da empresa e colocou dentro do demonstrativo de resultado, a gente percebeu que o custo que ele tinha de atendimento no salão era muito alto. Ficava quase no 0 a 0, e o que segurava as pontas da empresa era o teleentrega, que o custo era baixo, porque não tinha o custo do salão. E isso mudou completamente a perspectiva da empresa. E aí a gente chegou até a cogitar a possibilidade, por exemplo, de fechar o salão. Só que aí foi uma decisão, claro, não tinha uma diretoria de marketing, né, era uma pizzaria.
Mas aí a gente teve que tomar uma decisão de marketing. E aí a gente concluiu que não seria interessante fechar o salão, porque era no salão que se construía a imagem da empresa. E que isso fazia um incentivo de vendas no teleentrega. Então a gente teve que manter e estruturar o salão e aí fazer, então, campanhas de marketing, né, promoção do teleentrega para alavancar o teleentrega, já que a margem de contribuição da pizza no teleentrega era muito maior. E existia na época também uma capacidade ociosa para poder fazer isso. Então, vocês podem ver como que é, ter essa questão da financeira bem estruturada, como que isso auxilia no processo de decisão e evita a gente fazer muita bobagem na empresa, mas muita bobagem. Bom, se é uma empresa grande, né, tem muito volume de dinheiro em caixa, ela pode fazer alguns movimentos de investimento do capital de giro, e isso pode trazer algumas receitas financeiras, né, ou algumas perdas, e outras receitas e despesas que foram acontecendo ao longo do processo. Visto isso tudo aqui, então, a gente tem o resultado final lá embaixo do exercício. Bom, esquecem esses dados, né, porque está errado os preços. O que importa para nós aqui, então, é que aqui a gente tem uma noção muito grande dos custos do produto vendido, das despesas e dos impostos. E aí a gente consegue obter o resultado final da empresa com isso. Bom, então, dentro disso tudo, o que cabe, então, à diretoria de finanças? Então, dentro dessa proposta, né, de 120 mil produtos A e 90 mil produtos B, ainda segmentado dentro da sazonalidade dos meses, que isso vai me fazer uma exigência de uma série de coisas que a gente vai ver aqui. Como é uma perspectiva para o ano de 2022, a primeira coisa que o setor de finanças precisa fazer, então, é um orçamento. E o orçamento, ele vai ser uma projeção do demonstrativo de resultado. Só que para fazer o demonstrativo de resultado, e também do balanço patrimonial da empresa, eu vou precisar de fazer todo esse processo de custeio da empresa e todo esse processo financeiro. E aí, aqui é muito importante, porque aqui a gente tem um elemento de controle. Porque o orçamento, ele vai me dar uma referência do que precisa acontecer ao longo daquele ano. Geralmente, dentro do planejamento estratégico e dessa questão do controle, é importante a gente trabalhar, então, com um cenário otimista e com um cenário pessimista. Então, podem ser feitos 3 tipos de orçamento. Por exemplo, pode ser feito um orçamento dentro do ponto de equilíbrio, como um cenário pessimista, o orçamento mais provável dentro dessa quantidade que foi proposta, de 120 mil unidades do produto A e 90 mil unidades do produto B, e também um orçamento otimista, por exemplo, dentro do limite da capacidade produtiva. Ou pode fazer até uma simulação de uma venda superior para ver como que acontece. Então, o orçamento da empresa, ele vai trazer, então, essas projeções financeiras da empresa de custeio e de balanço patrimonial e vai dar uma noção do que está tendo como resultado, o que está tendo como remuneração de capital, e aí a gente vai tomar uma decisão se essa remuneração está interessante, se o nível de custo está interessante, e por aí vai, né? Vai uma série de decisões financeiras. E aí, é muito importante, então, eu ir entendendo os meus ciclos de caixa. Não vou aprofundar nessas questões, novamente, né? Estou passando um pouco superficial, porque aí precisa aprofundar na área de finanças e entender cada coisa. Mas o fluxo de caixa, por exemplo, vai ter um grande impacto pela sazonalidade dos produtos. A diretoria de finanças vai ter que entender também o ciclo operacional, e quando eu tenho um orçamento e eu tenho uma projeção dessas coisas, quando chegar em 2022, eu tenho essas coisas projetadas, com base no aqui e agora. E aí eu vou fazendo, então, um sistema de controle, que é o quê? Eu vou pegar esse orçamento, né, o ciclo de caixa, ciclo operacional, fluxo de caixa, que foi definido para 2022, eu vou pegar o que foi definido, e ao longo de 2022, eu vou checando se está dentro do que foi definido ou não. Se estiver extrapolando muito, aí eu preciso, então, ver o que está acontecendo
e tomar medidas corretivas para tentar ao máximo colocar dentro daquilo que foi projetado. É claro que pode acontecer alguma situação de contexto, né, de ambiente externo ou de ambiente interno também, que não me permite tomar uma solução. Mas aí, esse é o grande desafio da gestão, né? É ir trazendo as operações e trazendo o que está acontecendo para esse ponto ideal. No caso da diretoria de finanças, para um ideal financeiro que foi projetado. Então é muito importante essa parte de orçamentação e essa definição desses vários elementos das finanças, porque eles vão servir de um parâmetro, que é o que eu discuti com vocês na aula passada falando sobre o controle, né? Então é com base nessa referência que se consegue estabelecer um certo controle. Mas esse controle vai ser sempre, não vai ser um controle rígido e que vai acontecer exatamente o que a gente pensou. Vai um pouquinho a mais, vai um pouquinho a menos. O importante é que não passe do limite máximo. No caso das finanças, às vezes pode até passar de um limite mínimo, mas tem que ver se isso vai ter algum impacto com juros, alguma coisa assim, né? O fluxo de caixa da empresa, né, que é muito importante, a questão do fluxo de caixa, que vem acompanhado muito do capital de giro. O capital de giro e o fluxo de caixa e a relação entre os dois vai resolver essa questão da sazonalidade. A gente tem aqui, por exemplo, uma outra questão importante que é a estrutura de capital da empresa, porque a estrutura de capital da empresa vai financiar vai financiar o capital de giro. Né? O capital de giro vai ser uma complementação que eu preciso fazer do fluxo de caixa. Então, por exemplo, naqueles períodos de janeiro, fevereiro e março, que eu tenho umas vendas baixas, eu tenho um problema de fluxo de caixa. Aí eu preciso ver como está o ciclo de caixa da empresa, o ciclo operacional, porque aí eu vou ter uma ideia se eu vou precisar de capital de giro para sustentar essa falta de fluxo de caixa ou não, e que quantidade. Aí eu vou, por exemplo, para uma decisão de estrutura de capital, como que eu vou fazer o financiamento desse capital de giro, com capital próprio, com capital de terceiros. Aí eu vou ter que ver qual que é mais barato, qual que é mais interessante, e por aí vai, né? Aí dentro daquelas questões, capital de giro, ele não pode ser muito, porque ele pode ser aplicado em outro lugar, e pode ser aplicado até dentro do próprio processo produtivo da empresa, ele traria mais retorno, e aí é dentro de uma lógica de maximização de retorno. Aí eu vou ver também as áreas de necessidade de investimento. Então, por exemplo, a área de marketing fala na reunião de diretoria. O diretor fala assim, olha, eu preciso agora de um investimento em promoção. Ou então a diretoria de produção fala assim, olha, eu preciso trocar um maquinário. E aí isso vai sendo repassado para o diretor de finanças. E aí, se for algo, por exemplo, dentro do processo produtivo que pode parar o processo produtivo, o diretor de finanças vai ter que se virar. E para fazer o financiamento desse investimento, né? Ou então, às vezes, o diretor de marketing fala, eu estou querendo fazer uma campanha para alavancar as vendas, o diretor de finanças fala, olha, mas agora, no mês tal e tal, eu não posso, estou com problema de fluxo de caixa, vai ter que deixar para tal lugar, tem jeito? Ah, tem, mas poderia pelo menos o mínimo, né? Então tá, eu aperto aqui, e aí vai fazendo essas negociações, né? Vai vendo aonde que dá, onde que não dá, e isso são as reuniões de diretoria, né? São assim que acontece. As necessidades de financiamento, né? Dentro das necessidades de investimento, observar a questão do retorno do capital, como está sendo. Dentro do setor contábil, eu preciso ter os parâmetros de custo e despesa variáveis e fixos, de custo de despesa direto e indireto, ter conhecimento sobre a margem de contribuição de cada produto, o ponto de equilíbrio da produção, o custo de oportunidade disso tudo, se vale a pena ou não, o custo padrão, né? E aí o custo padrão ele é mais um indicador de controle, porque ele é uma referência do valor do custo e eu consigo ter uma noção, então, de quão próximo ou quão distante eu estou desse custo padrão e ir diminuindo o custo. E cada vez aqui que eu diminuo o custo, significa, então, que eu estou aumentando o lucro da empresa, né? Questões de liquidez, giro de estoque, estrutura de capital, análise de lucratividade, análise de investimento, alavancagem, etc., né? Dentro de toda aquela teoria da finança. Bom, aí entra a gestão de pessoas, nossa diretoria de gestão de pessoas, né? Estou supondo, então, que essa empresa tem 437 funcionários. Então, vocês imaginam que é
uma quantidade bem significativa, né? E aí vai entrar a área de gestão de pessoas, então, né, com treinamento e desenvolvimento dos funcionários de um modo geral dentro da empresa. Claro que dentro da área de produção, que é uma área mais técnica, talvez de engenharia, seja o diretor que vai definir o que vai ser, mas a área de gestão de pessoas vai dar suporte para ele, né, e vai cuidar da estrutura de funcionamento do treinamento. A motivação dos funcionários, cuidar da saúde mental e do estresse, que baixam produtividade, que a motivação também que baixa a produtividade. Então, olha só, olha como que a área de gestão de pessoas é importante. Treinamento, desenvolvimento, motivação, saúde mental, isso tudo impacta diretamente na produção. E aí eu tenho, como impacta a produção, significa então que se impactar negativamente, eu posso não cumprir aquilo que está sendo definido ao ano, e aí eu tenho um processo de déficit, né, de produção. Se eu tenho um processo de déficit de produção, significa que eu não tenho produto acabado para vender. Aí isso impacta diretamente a área de marketing e a área de finanças. Então vocês vão vendo como que está tudo integrado, como que um acontecimento em uma área, ele vai ter impacto em todas as outras áreas, porque tudo que acontece aqui depende de pessoas, depende de uma aplicação de força de venda, tudo que acontece dentro da empresa tem saída ou entrada de recurso financeiro, tem um processo produtivo. Então, se dá um problema na finanças, por exemplo, eu não tenho dinheiro para comprar matéria-prima, e isso vai me dar um problema ou para pagar funcionários, isso vai me dar um problema no processo produtivo, isso vai me dar um problema no marketing, que eu não vou conseguir fazer campanha de marketing. Então, vocês verem como que aqui é tudo muito integrado. O que acontece, isso é um sistema, né? Por isso que a gente fala que a empresa é um sistema, constituído de vários subsistemas, né? Nesse caso aqui, a gente tem o grande sistema empresa constituído pelos subsistemas, que são cada diretoria, né? Gestão de pessoas, marketing, finanças e produção e logística. Esse subsistema de gestão de pessoas, por exemplo, a gente tem um subsistema auxiliar administrativo e um subsistema outros, né? Que são as outras pessoas que vão compondo. Mas vocês verem como que é importante, então, a diretoria de gestão de pessoas estar alinhada com essa proposta da empresa. Vai ter cuidado das questões de absenteísmo, que vai impactar diretamente nos níveis de produção, e o nível de produção impacta na finanças, impacta nas vendas, impacta no marketing. Vai ter que trabalhar o recrutamento e seleção, né, para poder fazer as trocas, sem que isso cause uma deficiência de produção, ver como que vai ficar a questão da remuneração, das premiações, para poder manter o pessoal, para manter a produtividade. Aí aqui eu coloquei de uma cor diferente, trazendo a sardinha para minha lata, né? Dentro dessa empresa aqui, então a gestão de pessoas vai ter que cuidar das relações de poder e por aí vai, dentro dos vários aspectos da gestão de pessoas, que aí tem que estudar a área de gestão de pessoas para entender os pormenores, os detalhes que são específicos da área de gestão de pessoas. Bom, aí a gente tem a nossa diretoria de produção e logística. E como que funciona, então, dentro dessa área, né? Aqui, vocês podem perceber, acho que aqui é onde fica bem claro, assim, a estrutura de comando, de autoridade da empresa, né? Que é o organograma e a hierarquia de comando. Então, a gente tem aqui uma representação de como é a área de produção. E aí a gente tem, por exemplo, como objetivo geral da produção, produzir 120 mil unidades do produto A e 90 mil unidades do produto B de produto acabado. Isso, então, é o objetivo geral do diretor de produção e logística. E aí, o que ele pega e faz? Ele transforma esse objetivo geral, então, em objetivos específicos. Então, para o gerente de operações 1 do produto A, esse gerente, então, tem como objetivo específico produzir anualmente, né? Mas eu vou falar aqui anualmente, mas lembrando que da importância da questão mensal. Mas então que ele tem que produzir 120 mil unidades de produto semi-acabado. Por que produto semi-acabado? Porque aí vai sair da operação 1, vai para a operação 2 e 3, depois para a operação 4, e aí é na operação 4 que eu vou ter o produto acabado.
Como eu tô tendo uma entrada de 120 mil e vai sair para poder ir para a operação 2, então eu também tenho como objetivo específico do gerente de operações 2 e 3 do produto A, semi-acabar, fazer uma parte do processo produtivo de 120 mil produtos. A mesma coisa para o gerente de operações do 4 do produto A, só que aí então ele vai fazer a finalização do produto. Então ele já tem como objetivo específico acabar, né, entregar 120 mil unidades de produto acabado. Vou pular um pouquinho as operações do produto B, aí a gente vai então para o gerente de estoque. Então, o que o gerente de estoque tem como objetivo específico? Ele tem que fazer o abastecimento de toda essa gerência. Então, ele vai ter que fazer cuidar de uma parte logística de abastecimento e ele vai fazer o contato com os fornecedores e negociar com os fornecedores e cuidar das entregas dos produtos. Então, o gerente de estoque ele vai ter que fazer o abastecimento de todo o processo produtivo. Então, os objetivos específicos dele, né, vai ser entregar aquela quantidade de matéria-prima que é necessária para a operação 1, depois para a operação 2, depois para a operação 3 do produto A, depois para a operação 1 do produto B, depois para a operação 2 do produto B. E também cuidar do estoque de produto acabado, que esse estoque de produto acabado vai abastecer a área de marketing. Bom, então, cada diretor, né, cada gerente está com seus objetivos específicos, e aí eles vão transformando isso em metas. Assinalei aqui de novo a importância mensal. Então, como são 15 operários dentro da gerência de operações 1, significa então que cada operário tem uma meta aí vai dar um pouco menos, né? Vai dar aí cerca de 8 para 9 mil produtos semi-acabados. Cada funcionário vai ter que produzir isso por ano, né? O encarregado, aí eu estou mantendo aqui então uma nomenclatura onde a meta ela está no nível hierárquico abaixo da gerência. Como na gestão de operações 1, o nível hierárquico diretamente abaixo é os operários, então para eles são como metas. Na gestão de operações 2, por exemplo, como é o encarregado, então a meta vai para ele. Então, o encarregado, dentro dessa lógica, ele vai ter que entregar. Ah, tá. Aqui, como eu estou falando de uma lógica mensal, então, né? Estou falando aqui de valores mensais. Então, o encarregado, ele vai ter, em média, uma meta de produção de 5 mil unidades semi-acabadas. O encarregado 2 vai ter uma meta mensal de 5 mil unidades de produto semi-acabado. Na operações 4, o encarregado 1 vai ter uma meta de 3 mil de produzir já o produto acabado, de produzir 3 mil produtos acabados por mês. O encarregado 2, então, vai ter uma meta, por exemplo, de produzir 4 mil produtos acabados por mês. E o encarregado 3 da operação 4, que é a fase de acabamento do produto, vai ter uma meta de entregar 4 mil produtos acabados mês. E aí, os encarregados, então, transferem essa meta que eles têm como tarefas para os operários. Então, cada operário aqui, né, esses 20 operários, então, vai ter como meta 5 mil unidades, então significa aí que cada operário vai ter que produzir por mês mais ou menos uma quantidade de 250 produtos semi-acabados, né, dentro daquela operação, dentro da função que ele tem. A mesma coisa para os 20 operários do encarregado 2,
e assim vai sucessivamente dentro de cada característica do processo produtivo, de como que vai acontecendo, tá? Para ficar, de novo, bem delineado, como que é o funcionamento mais detalhado disso aqui, vamos pegar de novo, então, a gestão de operações 2 do produto B. E aí a gente tem esse detalhamento do funcionamento da operação 1 do produto B. Né? Minto, da operação 2, ele está errado. Então, o diretor-geral ele tem um objetivo específico, né? Então, o que ele pega e faz? Ele transforma esse objetivo específico, esse objetivo geral, em objetivo específico, e aí transfere esse objetivo específico para o gerente de operação 2 do produto B. Esse gerente, ele vai transformar esse objetivo específico que foi dado para ele em metas, e vai distribuir essas metas para cada supervisor. E aí, esse supervisor vai receber a sua meta ou tarefa específica. Aqui é uma questão de nomenclatura, vocês podem usar a nomenclatura que vocês quiserem. É importante só que seja definido o que significa. Então, significa então que o conjunto dessas 3 metas dos supervisores constitui essa meta que foi produzida pelo gerente de operações, né? Que está relacionado com o objetivo específico e está relacionado com o objetivo geral. E aí, então, os supervisores, com essas metas que eles receberam, eles vão segmentar essas metas para dentro do processo produtivo. E aí, eles vão começar, então, a repassar metas para os encarregados, e os encarregados, por sua vez, vão repassar as tarefas para cada operário. Significa, no final das contas, que os operários, cumprindo as tarefas, o total de tarefas de cada operário sendo cumprido vai fazer cada encarregado cumprir a sua meta. Cada encarregado cumprindo a sua meta vai cumprir aquelas definições de metas que foi feita pelo gerente de operação. Essa definição de metas para cada supervisor que foi feita pelo gerente de operações, sendo cumprida, a partir do momento que cada supervisor bateu a sua meta, vai significar então que o gerente de operações ele cumpriu o objetivo específico que foi dado para ele pelo diretor. Os 2 gerentes, né, todos os gerentes cumprindo o seu objetivo específico dentro da diretoria de produção, significa então que o diretor cumpriu o objetivo geral dele. E aí a gente entra então no aspecto de controlar da diretoria de produção, já para a gente ir fechando essa aula. Aqui o que acontece? Vocês têm na frente de vocês várias metas e o que acontece em cada passo do processo de operação de cada produto. Aqui eu estou falando especificamente da operação 2 do produto B, né? Então vamos pegar isso como exemplo. O que acontece? Por exemplo, dentro do encarregado 1, do supervisor 1, a gente tem aí uma meta específica e cada operário dele tem uma tarefa específica. Essa tarefa, ela vem como um padrão ideal. E aí, se o operário ele executou dentro daquela tarefa específica, e essa tarefa ela vai ter uma referência, por exemplo, de tempo, de gasto de insumo, de maneira de execução. Então, por isso que é importante ser muito bem definida, né, as atividades e as operações de cada carro. E aí, você vai ter uma média do que precisa acontecer, um limite máximo e um limite mínimo. Quando a operação, para se ter um controle da operação, então, a operação ela precisa ser muito bem analisada, ela precisa ser muito bem monitorada. E claro que quanto mais tecnológico e eletrônico for, mais fácil fica de fazer esse monitoramento. Com isso, eu consigo identificar o que cada funcionário está produzindo. Então, o controle não é algo que vai lá obrigar e determinar que o funcionário vai produzir dentro daquilo que foi definido para ele. Não vai obrigar o funcionário.
mas vai me dar uma noção do que está acontecendo. Então, eu vou ter lá, por exemplo, o operário 1, que ele está trabalhando dentro de um ritmo, né, um resultado específico daquela tarefa dele. Eu pego esse resultado e comparo com aquela média ideal e vejo se está muito fora ou se está muito dentro, ou ainda se está dentro dos intervalos de possibilidade. Dependendo do fluxo do processo e do tempo de operação, às vezes eu não consigo ficar corrigindo os operários toda hora, porque isso pode me custar uma deficiência no processo produtivo inteiro. Então, às vezes, por isso que eu estabeleço os limites, e às vezes eu só vou fazer uma intervenção se extrapolar um limite máximo, se extrapolar um limite mínimo. Senão eu vou deixando acontecer dentro daquele limite ali e ver o que vai acontecendo na média. E aí, isso é estabelecido para todos os cargos. Então, eu vou ter essa definição desde as tarefas dos operários, e eu vou ter uma definição também para esse encarregado 1. Essa definição para esse encarregado 1 vai ser o somatório dos 9 operários que está debaixo dele. Então, se os 9 operários se comportar dentro de uma média máxima e dentro de uma média mínima, ok. E se houver, por exemplo, alguma deficiência de operação nos operários, cabe ao encarregado fazer essa intervenção. E o supervisor, então, o limite dele vai ser o somatório de todos os encarregados. Então, vocês podem ver que são coisas muito interligadas, né? E aí vocês podem perceber que depende mais do comportamento de baixo do que do comportamento de cima. Aqui acontece de baixo para cima. Primeiro a gente vai no comportamento dos operários, porque o conjunto do comportamento dos operários, nesse caso, nesse exemplo aqui, vai dar um indicador dos comportamentos dos encarregados, que vai dar um indicador do comportamento do supervisor, que vai dar um indicador, né, o comportamento dos supervisores vai dar um indicador, então, do comportamento dos gerentes, o comportamento dos gerentes vai dar um indicador do comportamento do diretor. E o diretor-geral vai pegar o máximo e o mínimo, né, o comportamento médio, dentro daqueles intervalos de cada diretor. Então, o que vai acontecer? Vamos supor que o diretor-geral deu uma olhada lá nos indicadores e aí percebeu que tem um problema no processo produtivo. Por quê? Alguns gerentes teve um indicador fora do padrão estabelecido. Então, o que ele vai fazer? Ele vai lá no operário para ver o que está acontecendo? Não. Ele vai chegar no diretor de produção e falar assim, olha, você teve um indicador assim, assim, assado, então você tem um problema assim, assim, assado. Vai lá resolver. Aí o diretor vem no gerente, olha qual o gerente que está com problema, vai lá no gerente e fala assim, olha, você está com o indicador assim, assim, assado, você extrapolou de tal maneira. Aconteceu alguma coisa no processo produtivo. Vai lá e resolve. Aí o gerente vai lá no supervisor e fala assim, ó, você teve um problema assim, assim, assado, e precisa resolver. Aí o supervisor vai lá verificar aonde está no operário, né, dentro do processo produtivo, vai acionar o encarregado para o encarregado ir lá e fazer intervenção no operário. Então vocês podem ver que são coisas muito integradas, né? E quando eu estou falando de um problema no processo produtivo, eu estou impactando diretamente o custo da minha empresa, que está fazendo um impacto nas finanças, que pode ser um problema, por exemplo, a ser resolvido por gestão de pessoas, pode ser um estresse, pode ser um problema, uma questão de saúde mental, pode ser uma falta de treinamento. E, ao mesmo tempo, eu vou estar tendo um impacto de possibilidade de entrega do meu produto acabado. Ou seja, talvez pode faltar produto para o cliente. Aí, para ter um mínimo de margem de segurança, para não faltar produto para o cliente, é que eu vou fazer, então, uma gestão de estoque. Lembrando que o estoque, aí entrando dentro, né, das teorias sobre gestão do estoque, ele não pode ser muito, porque senão eu vou começar a fazer um alto custo de estocagem do produto, posso ter perda de produto, isso tudo vai ter um impacto financeiro sobre a empresa. Então, aí, com isso, gente, eu só quero trazer para vocês, mostrar para vocês, como que as áreas são muito integradas,
essa questão do planejado, organizado, dirigir, controlar, é algo muito fluido que vai acontecendo na empresa. É definido separadamente na teoria, mas isso está o tempo inteiro acontecendo dentro da empresa. Né? Toda hora a gente olha para esse mapa que está aqui na nossa frente, já começa a ter os processos de pensar como que é o funcionamento disso, se está dentro do funcionamento ideal, tem os vários indicadores de desempenho para me falar se está dentro do funcionamento ideal, então automaticamente isso me cria uma espécie de planejamento, né? E é um planejamento que está sendo feito dentro da forma como a coisa está sendo organizada. E aí esse planejamento, por exemplo, pode me fazer alguma intervenção no processo e ter que mudar a organização. Ou então, se é um problema de dirigência, que aí, o que é o problema de dirigência? Então aconteceu, é porque eu tenho um setor, um turno da empresa que está estressado com o volume de trabalho. É um problema de dirigência, né? Um problema de dirigir, do dirigir dentro das 4 palavrinhas mágicas, né? E isso tudo que vai me dar o indicador para ver o que está acontecendo são os sistemas de controle. Por que são sistemas de controle? Porque eles são parametrizações da normalidade da empresa. E eles só indicam quando a coisa está saindo fora do normal. Então, vocês podem ver que, né, no final das contas, é difícil diferenciar essas 4 palavrinhas dentro da empresa. Vai tudo acontecendo num ritmo fluido, né, num ritmo orgânico dentro do próprio organismo do sistema da empresa. Agora, vocês imaginam como que a gente vai resolver problemas se a gente não tiver esse mapa estruturado na nossa frente? Então, eu tenho um problema no meu setor produtivo, eu estou com. Só que muitas vezes a gente nem sabe que está com uma deficiência de operação, que a operação está trabalhando fora do parâmetro de eficiência dela, porque a gente não tem esse indicador na empresa, porque as empresas não são organizadas o suficientes para ter esses dados. E tem um outro detalhe, a gente tem que ver também quanto custa e se é viável ter todas essas informações. Geralmente, essas informações, isso tudo, o sistema, um sistema de gestão auxilia muito, custa caro, mas auxilia demais. É um caro que economiza muito e que pode ser um fator de sobrevivência da empresa, esse sistema. Porque através dele, a gente enxerga o todo. E aqui eu estou trazendo a ótica de um gestor. Na verdade, claro, né, o diretor de produção é um gestor, mas eu estou trazendo a ótica da diretoria geral, né, do CEO ou do gestor geral da empresa, do diretor geral. Se eu sou na empresa um diretor de produção, por exemplo, eu só tenho que preocupar com a minha área de produção, né? E fazer a minha área de produção trabalhar dentro dos parâmetros que é estabelecido e fazer essas trocas, né, essas conversas dentro das reuniões de diretoria. Mas eu estou trazendo aqui, então, uma visão do que é o diretor geral, que tem que ver todas as áreas funcionando. Então, vocês pensando num negócio próprio, né, seja que tamanho for, vocês precisam ter uma noção muito grande do funcionamento disso aqui tudo. Tem que entender como que é que acontece isso aqui tudo. Bom, eu já acho que já extrapolei o tempo da aula, né? Então, eu só queria trazer para vocês terem uma noção de como é o funcionamento disso aqui, como essas coisas acontecem. Foi um exemplo abstrato, né? Teve até um erro aí, vocês me desculpem com a questão do preço do produto. Eu fiz os cálculos pensando no mensal e no final das contas eu estava fazendo um cálculo anual. Eu me embaralhei nisso aí. E aí vocês vendo até que se fosse uma reunião de diretoria, por exemplo, eu tinha cometido um erro muito grave. Né? Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco, né, do que é a gestão, que a gestão precisa ter essa visão ampliada da empresa. Eu espero que vocês entendam a importância de formalizar essa estrutura funcional da empresa, com a questão dos cargos e tarefas, como que essas 4 palavrinhas mágicas da administração elas são importantes sim para a nossa prática, mas elas não são separadas e elas não funcionam da maneira como é definida, pelo menos no discurso da administração tradicional. E outra coisa que é muito importante, como que esse é um sistema, então todas as áreas elas estão muito integradas e
qualquer acontecimento em qualquer uma das áreas traz um profundo impacto sobre as outras áreas da empresa. Bom, então é isso um pouco do que eu queria trazer para vocês. Espero que eu tenha cumprido meu objetivo. Então, mais uma vez, muito obrigado. Vocês fiquem com Deus. Até a próxima aula. Rausch, Rausch.